Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando a anatomia do mediastino inferior. O mediastino, vamos primeiro conceituar o que é o mediastino. O mediastino é o espaço entre os dois pulmões. Ele é ocupado pela massa de tecido entre as duas cavidades pulmonares, sendo o compartimento central, como nós conseguimos delimitar nesse círculo verde, central à cavidade torácica. Ele é coberto de cada lado pela parte mediastinal da pleura parietal e contém todas as vísceras e estruturas torácicas, com exceção, claro, dos dois pulmões. Nesta imagem, vocês conseguem ver num corte transversal do tórax a nível de T5, um pulmão, o outro pulmão, e esse espaço entre os dois pulmões, que é o espaço denominado de mediastino. Mais uma imagem, agora com um pulmão, um outro pulmão, e aqui eu tenho o coração é uma das estruturas do mediastino, que nós veremos logo a seguir. Então, a gente consegue visualizar que este espaço ocupado pelo coração é o espaço entre um pulmão e o outro pulmão. Lógico, o mediastino. O mediastino ele tem como limites, ele se estende da abertura superior do tórax até o diafragma inferiormente, ó, né? E anteriormente ele tem como limite o externo e as cartilagens costais, e posteriormente ele vai ter como limite os corpos das vértebras da região torácica. Então, esse espaço delimitado, marcado nesta imagem em verde, é o espaço do mediastino, com a exceção do pulmão direito e do pulmão esquerdo. A divisão do mediastino. Se nós estabelecermos um plano a nível de ângulo do externo, que vai até a região entre a quarta e a quinta vértebra torácica, nós conseguimos dividir o mediastino em duas grandes porções. O mediastino superior a este plano, mediastino superior, e o mediastino que está inferior a este plano, que é o mediastino inferior, que é o tema desta aula. Então, passamos agora a estudar com especificidade o mediastino inferior. Mediastino inferior. O mediastino inferior situado entre o plano transverso do tórax, está aqui delimitado, que é aquele plano que nós falávamos antes, ó, do ângulo do externo até o espaço entre a quarta e a quinta vértebra. Então, ele vem desse plano até a estrutura do diafragma. Nesse espaço entre o plano transverso do tórax e o diafragma, nós conseguimos dividir o mediastino inferior em três partes. Uma parte anterior, uma parte média e uma parte posterior. Então, nós temos como partes do mediastino inferior o mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino posterior. Agora nós vamos estudar o que nós temos como elementos anatômicos na parte média do mediastino inferior. Na parte média do mediastino inferior, como vocês conseguem visualizar na imagem, nós vamos ter o pericárdio com os seus conteúdos. O que eu tenho dentro do pericárdio? O coração e as raízes dos seus grandes vasos que estão dentro do pericárdio. Então, essas duas estruturas, o coração e as raízes dos grandes vasos, mais o pericárdio, são os elementos anatômicos que eu tenho fazendo parte do nosso mediastino médio. Aqui vocês estão vendo, então, o saco pericárdio, que foi retirado. Então, eu tenho o coração e tenho as raízes dos grandes vasos, veia cava superior, tronco pulmonar, a porção ascendente da artéria aorta. Essas raízes desses grandes vasos
mais o coração e o saco são os elementos que nós temos dentro do mediastino médio. Agora passamos ao mediastino inferior, a sua porção posterior, a sua parte posterior. O mediastino posterior, ele é uma estreita passagem entre o coração e o diafragma e os pulmões lateralmente. Então, aqui nesta imagem, nós estamos mostrando neste espaço o mediastino posterior, que é posterior ao coração e anterior aos corpos das vértebras torácicas e tendo como limite inferior dessa porção posterior do mediastino inferior o nosso músculo diafragma. Quais são o conteúdo que eu tenho dentro do mediastino posterior? Eu vou ter o esôfago, eu vou ter o plexo nervoso esofágico, eu vou ter a parte torácica da nossa artéria aorta, eu vou ter o ducto torácico, eu vou ter troncos linfáticos, os linfonodos mediastinais posteriores, além da veia ásico e da veia hemiásico. Nesta imagem, vocês estão vendo uma porçãozinha do esôfago. Nós tentamos delimitar aqui nesse pontilhado para ficar bem visível aquilo que está posterior ao saco pericárdio e entre os corpos vertebrais e o nosso diafragma aqui. Então, vocês conseguem visualizar a parte torácica da artéria aorta, uma porçãozinha do esôfago, eu consigo ver os ductos torácicos, o tronco linfático e alguns linfonodos mediastinais. Na outra imagem, eu consigo ver a veia ásigo, a parte da veia hemiásico, ó, eu vejo aqui o nosso esôfago e vejo o nosso ducto torácico. Então, essas estruturas estão posteriores ao coração e anteriores aos corpos vertebrais. Esses são os órgãos, os conteúdos, as estruturas anatômicas que fazem parte do mediastino posterior, que é a porção posterior do mediastino inferior. E a última porção do mediastino inferior é a sua parte anterior. O mediastino anterior é a menor subdivisão do mediastino inferior. Ele está basicamente localizado entre o externo e os músculos transversos do tórax e anteriormente ao nosso saco pericárdio. Então, essa estrutura em azul aqui é o espaço da subdivisão que nós vamos determinar como mediastino anterior. Ele está posterior ao externo e anterior ao coração. A principal importância desse mediastino anterior é como plano cirúrgico para o cirurgião, porque contém tecido conjuntivo frouxo e nos lactentes e criança, e a parte inferior do timo. Então, no mediastino anterior, a sua principal relevância é como um plano cirúrgico. Por quê? Porque ele contém tecido conjuntivo frouxo e, nos bebês e nas crianças, a parte inferior do timo, como vocês estão visualizando nesta imagem aqui. Aqui eu consigo determinar a parte inferior do timo. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado você a entender melhor a subdivisão do mediastino inferior. O nosso muito obrigado por você estar assistindo mais uma aula no canal Aula de Anatomia.